Daí, pessoal, mais uma resolução. Numa universidade foi feito um levantamento das idades dos estudantes em diversas classes. O resultado desta pesquisa está na tabela a seguir. Tabela 33, idade dos alunos da turma M 2009. Então aí eu tenho as classes, tenho as idades desses alunos distribuídos em classes, que estão variando aí numa amplitude de 5 anos. E aí eu tenho 5 classes. E na última coluna as frequências, 5, 28, 36, 17 e 8. E aí ele pede que eu construa o histograma referente a essa tabela. Bom, o que é o histograma? O histograma é uma representação gráfica que procura traduzir os dados da tabela através de um desenho, através de um gráfico. Tá? Então é mais ou menos isso. As mesmas informações que eu percebo aí nessa distribuição de frequência, eu devo transferir isso para esta representação gráfica. Então o histograma ele é uma representação característica da distribuição de frequência. É o modo mais comum de representação e tem uma eficiência bastante interessante. Então, como se faz o histograma? Primeiro eu vou referenciar, né, com 2 eixos cartesianos, vertical e horizontal, onde nesses eixos eu vou justamente distribuir as variáveis, né, em questão. Então deixa eu colocar aqui o eixo horizontal, vou colocar a partir daqui. Então, aqui, né, nesse software que eu uso para resolução, eu não tenho recurso de linha reta, então eu estou fazendo aqui à mão, como se fosse no papel, né? Aí tu vai fazer no teu aí, usando uma régua, né? Vai ficar mais interessante. Enfim, então aqui eu tenho. E aí eu vou aqui colocando o eixo vertical. Se precisar aqui eu estendo um pouco mais. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou na linha horizontal representar as idades e no eixo vertical a frequência. Sempre procura colocar no eixo vertical, tu dedica para a frequência. E no eixo horizontal, tu coloca a variável que tu está estudando, que nesse caso é a idade dos alunos. Bom, como inicia aqui, ó, a partir de 15 anos, ó, aqui é o meu zero, né? Como inicia já a partir de 15, eu tenho que deixar um espaço todo aqui para começar o 15 por aqui, ó. E isso vai ficar, não fica esteticamente apresentável. Então o que eu vou fazer? Eu faço uma espécie de ruptura aqui no gráfico, então é um recurso que se usa. Aqui eu faço uma ruptura no gráfico aqui. E faço um sinal gráfico assim, ó. Isso significa o quê? Que a proporcionalidade não foi obedecida aqui. E aí eu posso colocar o primeiro valor, que é o 15, já aqui no início. Então esse sinalzinho aqui no eixo horizontal é para representar que não foi obedecido a proporcionalidade aí, não foi obedecido a escala. Então 15, aí eu vou usar aqui, se eu pensar que eu vou até 40, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou usar 5 quadradinhos. 15, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui então eu coloco 20. É o meu primeiro intervalo, 15 a 20. Depois de 20 a 25. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu coloquei só 4. Agora sim. 1, 2, 3, 4. Melhorou. Aqui 15 a 20. 1, 2, 3, 4, 5. 25.
aqui 30. Observa que tu tem a posse da régua aí, né? Tu pode medir isso em centímetros, aí tu pode dedicar de repente, sei lá, 2 centímetros para esse espaço de 15 a 20, ou 3 centímetros, ou 4, enfim, quanto o teu espaço aí dispuser. Aqui 35. E aqui 40. Então esse eixo aqui é o eixo das idades dos alunos na unidade número de anos. Ok? Bom, agora eu vou colocar o eixo vertical. Como é que eu coloco o eixo vertical? Eu sempre pego o valor maior de frequência, 36, para referenciar. Né? Então o valor maior é 36, eu vou criar uma escala aqui para esse gráfico. Então no meu caso, como eu tenho um quadriculado aqui, eu vou fazer cada 2 quadriculados uma unidade. Então aqui eu vou fazer cada 2 quadriculados 4 unidades. Então aqui 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e aqui 36. Observa que isso é opcional, né? E isso ele é, como eu vou te dizer, meio empírico, né? Como é que tu vai escolher aqui de quanto em quanto? Aí tu vê pelo 36, eu escolhi de 2 em 2. Poderia ter escolhido, se eu tivesse mais espaço aqui na vertical, eu poderia colocar esses 4 aqui, ó, essas unidades, essas 4 unidades aqui, mais distantes entre si. Como o espaço não é tão grande assim, então eu pensei, né? Coloquei de 2 em 2 para o gráfico ficar mais ou menos adequado. Agora eu vou, de forma proporcional, colocar as colunas correspondentes para cada frequência. Então esse gráfico vertical é o gráfico da frequência, ou seja, é o número de estudantes. Ok? E aí primeira coluna então tem uma frequência de 5, então vai até o 5. Se aqui é 4, ó, bem no meio é 6, o 5 ficaria mais ou menos por aqui. Então esse aqui é o 5. Vou fazer um pontilhado aqui para eu me referenciar. E aí a minha primeira coluna vai ter esta altura aqui. A segunda coluna tem frequência 28, então de 20 a 25, 28 de altura aqui, ó. De 20 a 25 tem 28 de altura. Bom, o 28 está se mostrando no gráfico, é mais fácil. Então vai ficar nessa altura aqui, ó. Então tá aí a coluna referente ao intervalo 20 e 25 anos. Aí de 25 a 30 eu tenho 36, que é o meu valor maior do gráfico. Então 36 está nessa linha, olha só aqui, ó. Então está nessa linha. Vou aqui projetando a coluna. E aí obtive esta altura aí. E aí depois eu ainda tenho o último intervalo, aliás, o quarto intervalo, que é com uma altura de 17, frequência 17. Então de novo, 18 seria aqui no meio. Então o 17 está um pouquinho aqui, ó, um pouquinho acima do 16, na metade do quadrinho ali. Então fica nessa altura aqui. Então tá aí a minha quarta coluna. E aí então eu vou para a última coluna, que tem uma frequência de 8,
que é o intervalo de 35 a 40, aqui o 35 a 40, frequência 8. 8 é essa linha, olha só, né? Então, vamos basear, vai ficar aqui, ó. E aí então eu tenho o polígono, o histograma, né? Qual é o cuidado que eu tenho que ter no histograma? Que a metade do ponto médio aqui fique bem no meio dos valores, né? Do ponto médio também do intervalo. Ok. Eu poderia aqui nesse histograma aí, já está pronto, né? Eu poderia aproveitar e podia pôr uma cor. Dependendo da função, para quem é objetivado esse gráfico, tu pode aí então usar cores, né? Para dar uma maior percepção, ter um impacto visual mais adequado. Então isso depende de cada. Se é uma situação mais sóbria, né, onde tu tem que ter uma certa seriedade no teu gráfico, tu deixa ele no preto e branco, né, usa aí um tom ou outro de cinza. Se tu quer deixar uma coisa mais à vontade, uma coisa mais, vamos dizer assim, alegre, com uma repercussão visual mais intensa, aí tu pode colorir as colunas. Então, mais ou menos aqui para ter uma ideia. Seria essa segunda coluna. Uma outra coluna eu vou pintar. Deixa eu assumir aqui uma outra cor. Vou usar o vermelho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Já mais. E aí seria assim. Então, e aí depois uma outra cor. Vamos pegar aqui um verde. E aí uma outra cor, um amarelo. Aqui então eu tenho. Melhorou, ok? Então tem aí o histograma, né? Agora ficou bem colorido, ficou bem chamativo. Então, dependendo para qual objetivo tu prefere aí, então esse gráfico tem essa apresentação, ok? Então o gráfico histograma, ele tem colunas justapostas que tem a sua altura proporcional às frequências retiradas da tabela ali nos intervalos de classe, ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado, obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.